Bem-vindos a mais um vídeo. Estou a preparar mais um caminho de Santiago, desta vez um bem longo, e ao longo desta preparação que eu vou fazer, tanto física como até das próprias coisas que vou levar, em alguns dos temas eu vou aproveitar para fazer vídeos e partilhar convosco. O vídeo de hoje é um tema muito polémico entre quem faz o caminho de Santiago. Devemos usar botas ou sapatos para percorrer o caminho? Eu digo sapatos porque não quero falar propriamente de ténis, embora já tenha visto no caminho de Santiago pessoas a fazerem o caminho com ténis de, por exemplo, corrida, de correr. Não é de todo o mais indicado, e aí sim, aí eu vou mesmo dizer que não é de todo o mais indicado. Tem como vantagem serem bastante mais leves, mas quando falamos de um sapato de caminhada, mesmo sendo sapato, como é este, a sola é robusta para poder percorrer as pedras, para poder pisar daquelas pedras soltas sem martirizar o pé e poder também ter uma aderência boa. Se bem que a aderência também depois depende do tipo de sapato e do tipo de sola. Ora bem, na análise que vou fazer hoje, vou mostrar, ou vamos falar de vantagens e desvantagens de nós termos sapatos ou botas. As primeiras vantagens do sapato será a sua leveza, o ser mais fácil de calçar e descalçar. Tornam-se mais frescos também, porque têm menos zona coberta e são mais baratos. No entanto, convém fazer a ressalva que temos que estar a falar de equipamentos da mesma gama, ou seja, há ténis ou sapatos de caminhada que poderão ser muito mais caros do que umas botas, se forem de qualidade superior às botas. Acho que isto é evidente, não há grandes dúvidas nisto. Portanto, mas o sapato, se compararmos para este modelo de sapato, que estes são um Salomon, estou-me a encher aqui a mesa de areia, mas pronto, depois limpa-se. São um Salomon. Se eu for comparar este modelo de sapato com as botas deste modelo, claro, elas têm que ser mais pesadas porque têm mais material. O resto, a parte de baixo, basicamente são iguais. Portanto, aqui é a primeira grande vantagem, o peso. Na minha opinião, o peso é algo que a gente treina. Aliás, se veem os meus vídeos, veem que eu estou sempre a dizer isto. As coisas temos que treinar. Se não estão habituados a usar botas, o primeiro dia que vão caminhar com botas, vão notar um peso acrescido, ou um cansaço acrescido nas pernas, mas ao fim de uma semana ganha-se, lembram que têm as botas. Não é por aí que vão ficar mais penalizados. As botas realmente são bem mais pesadas que estes sapatos, até porque estes devem ser para aí o 38, estas são os 44. Logo aí, as botas têm como vantagem serem mais robustas, portanto toda esta zona está protegida. São mais quentes. Há bocado os sapatos eram mais frescos, o que é uma vantagem no verão, mas no inverno as botas serem mais quentes é uma vantagem. Tem menos respiração, há mais o risco do pé transpirar quando é usado no verão. Portanto, o ser mais quente poderá ser vantagem ou desvantagem, consoante estamos no verão ou no inverno. Se estivermos no inverno, o ser mais fresco, no caso do sapato, é uma desvantagem. No caso do verão, o ser mais quente, do caso da bota, poderá ser uma desvantagem, mas se estivermos no inverno, é uma vantagem. A bota. Bom, é preciso dizermos que às vezes há botas que não têm isto, mas a bota, como vem até aqui acima, vai conferir uma proteção muito maior aqui na zona do artelho e que numa situação de entorse não vai evitar, isso tínhamos que ter umas talas, não vai evitar a entorse, mas vai dar um bocadinho mais de tempo a conseguirmos reagir e muitas vezes evitar a entorse. Ok? O andar com botas obriga-me mesmo a ter cuidado, não vou dizer que é sempre a andar, mas por ter esta proteção adicional e levar o pé aqui mais aconchegado, numa situação de torcer, ele, como vai ter esta proteção adicional, dá-nos tempo a reagir e muitas vezes conseguimos evitar a entorse. Isto é muito importante. No entanto, quando a bota
é muito baixa, o caso desta, vocês veem que é muito mais baixa do que esta, essa proteção contra entorces já não é tão evidente. E tanto tal que não é evidente, se virem os meus vídeos, no caminho, no trilho dos pescadores, eu fiz uma entorse precisamente com estas botas, que não foi muito grave, mas foi suficientemente grave para não ter deixado de terminar o caminho. Ainda caminhei mais 2 dias, mas depois tive que parar. Uma entorse pode realmente arruinar o nosso caminho, e quando estamos a falar do Caminho de Santiago, que é assim um projeto grande, poderá mesmo obrigar-nos a desistir do caminho, ou então fazê-lo com um grande sofrimento. Outra vantagem das botas é a proteção que elas conferem no que diz respeito tanto à lama como à água. É muito desagradável estarmos a caminhar e entrar lama por dentro, como pode acontecer com um ténis, com um sapato. Aqui, reparem que isto está protegido até aqui em cima, né? A gente mesmo que mergulhe isto, o pezinho todo cá dentro, até aqui acima, ele está mergulhado tanto para a água como para lama. Embora a bota depois tem uma desvantagem ao descalçar e calçar. Dá um bocadinho mais de trabalho do que o sapatinho, que é só quase de enfiar o pé, puxar o atacador e está feito. Portanto, as desvantagens das botas poderá ser o seu peso adicional, o serem mais quentes quando estamos a falar no verão. Há aqui uma outra desvantagem das botas quando comparadas com sapatos da mesma gama. As botas normalmente são mais caras do que os sapatos. Isto comparando com a mesma gama, né? As botas são mais caras, os sapatos poderão ser mais baratos e são mais difíceis de calçar e descalçar. Eu vou-lhes mostrar também 2 botas, 2 tipos. Eu tenho estes sapatos, como veem pelo tamanho, não são meus, né? Eu só uso botas, mas para fazer o vídeo quis mostrar, e posso mostrar aqui também outros tipos de sapato, porque não há só este sapato que eu mostrei, há mais tipos de sapato e que vocês podem escolher, dependendo do vosso gosto também, né? Estas botas, elas são bem mais leves, estas são bem mais leves do que estas, também são bem mais caras e têm uma vantagem e desvantagem. Isto que eu vou dizer agora para as botas aplica-se também aos sapatos. Vou falar da qualidade da sola. Esta sola é a tradicional, a velha e tradicional Vibram. Não estou a fazer publicidade, eu só falo das coisas que gosto. Várias marcas adotam as solas que querem. Esta é a Vibram, é uma sola que eu conheço desde os tempos da minha juventude. Foi uma sola que eu sempre gostei, tanto pelo seu amortecimento como pela sua aderência. Esta sola adere muito bem e tem um bom amortecimento no andar. É isto que é importante quando nós vamos caminhar longos quilómetros, que a bota ou o sapato tenha amortecimento, para que o impacto da passada não se vá refletir na coluna, principalmente quando levamos uma mochila às costas. Ora bem, o Vibram é uma sola extremamente resistente, boa em aderência e com uma boa absorção do impacto da passada. Esta bota não tem sola Vibram, já não me recordo a marca desta sola, é uma marca usada pela North Face, embora a North Face também tenha solas Vibram, mas tem uma grande desvantagem. Ela realmente, a nível de aderência, não tem nada a dizer. Pedras molhadas, se fosse o que fosse, nunca escorreguei com estas botas. Mas como veem, em 1000 km fiquei não é rodado, sem cardado. Fiquei sem cardado nas botas em 1000 km e elas ficaram muito finas. Portanto, a gente carrega agora aqui e se tiver o pé deste lado eu vou sentir, embora tenha aqui uma almofadinha, mas se passar por pedras soltas vai começar a se tornar desconfortável, coisa que estas não tem nada a ver. Isto aqui não vai para baixo, né? Elas ainda estão muito mais robustas e espero que daqui a 1000 km ainda estejam boas. As últimas que eu usei com sola Vibram fizeram 2000 km na boa e depois é que entregaram a alma ao Criador. Estas, em metade do tempo, foram à vida. O que quer dizer, se eu fosse fazer o caminho que eu estou a preparar agora, que vai ter à volta de 1000 e tal quilómetros,
se calhar acabava descalço. Bem, este é um tema que, acima de tudo, tem a ver com o nosso gosto, mas o nosso gosto também tem a ver com a qualidade das coisas que nós usamos. Ok, a qualidade das coisas que nós usamos muitas vezes está dependente da nossa disponibilidade económica para comprar. Mas, como eu falei, as botas vão ser mais quentes e vão obrigar o pé a transpirar mais. Coisa que, no caso do sapato, a facilidade em o suor ou a transpiração ser libertada é maior. Então, no caso das botas, é mais necessário o cuidado com o tipo de meia que nós usamos. Se usamos uma meiazinha daquela simples, que não está de algodão, por exemplo, o algodão absorve a transpiração, mas a absorção é limitada. Há uma altura que não vai absorver mais. E o algodão não está preparado para canalizar a transpiração para fora do pé. Existem existem meias de caminhada que o cano que sai é quase como uma chaminé que ajuda a que saia a transpiração. Outra coisa importante é a construção da própria bota, se ela é feita para deixar a transpiração sair ou não. Estas têm Gore-Tex. O Gore-Tex o que é? É uma malha que eu não vou dizer agora os números, que é para não enganar, mas a malha é mais fina, é mais estreita do que a gota d'água no estado líquido, portanto é suficientemente apertada para que não deixe passar a água no estado líquido, mas é mais larga do que a água no estado de vapor. Estão a ver como é que a coisa funciona. Se a água se encontrar no estado líquido, como é o caso da água que nós pisamos nas poças de água, ela não vai conseguir passar a malha para o interior da bota. Mas a transpiração, que estamos a falar de água no estado de vapor, vai passar através da bota e vai sair. É assim que funciona o Gore-Tex, o Sympatex. Esta não é Gore-Tex, é outra marca que eles usaram, mas com o mesmo sistema. Agora, se vocês optarem por umas botas completamente estanques, ok, vocês podem passar por dentro da água, que a água não entra, mas a transpiração não sai. E os pés transpirados e úmidos são mais propensos a fazer bolhas, que é isso que nós queremos evitar, porque queremos fazer os nossos caminhos de Santiago ou outros caminhos e estarmos completamente confortáveis e descansados, que não vamos ter bolhas e dores no dia seguinte. Como isto é um tema extremamente controverso e que gera sempre muita discussão, eu agora peço-vos, se os que estão a ver este vídeo, ponham aí nos comentários qual é a vossa opinião. Eu sou um fã de botas, já usei sapatos de caminhada, sim, já usei. Chateiem, por exemplo, as pedrinhas que às vezes entram aqui para dentro. Se passamos em terrenos de areia ou pedra solta, que às vezes entram pedrinhas aqui para dentro. As botas, muito dificilmente isso vai acontecer, principalmente se tivermos calças, cria aqui uma barreira. Mas gostava de saber a vossa opinião e ponham aí nos comentários qual é a vossa opinião sobre sapatos ou botas. Digam na vossa opinião, quais são as vantagens e desvantagens de cada um destes itens. Claro que eu não explorei certamente todas as vantagens e vantagens, falei daquelas que eu tenho mais em mente. E também o que é que vocês usam. E se já têm experiência de ter usado, por exemplo, uma pessoa que diga, eu sempre usei botas, mas nunca usei ténis. Ok. Ou uma pessoa que diz, eu sempre usei ténis, não quero usar botas, mas nunca experimentei. Pronto, tudo bem. Mas não têm as duas experiências. Principalmente interessa-me saber se vocês têm experiência de botas, têm experiência de sapato de caminhada, ou se têm experiência de já terem usado as duas situações. Se tiverem, por exemplo, nunca terem usado nem botas de caminhada, nem sapato de caminhada e usam, por exemplo, ténis de corrida, qual é que é também a vossa percepção sobre esse tipo de calçado para ajudar as outras pessoas? E se recomendam, se não recomendam, como é que é o pisar do chão e já agora também quantos quilómetros é que normalmente fazem por dia nos caminhos de Santiago? Porque isso é importante, porque se a gente vai fazer 10 km por dia, até de chinelos a gente vai, não é? Agora, se nós fazemos caminhadas maiores, e se têm experiências em caminhadas para além até dos caminhos de Santiago, em montanha, ou uma situação dessas, coloquem isso também nos comentários para que todos
possamos ganhar com essa informação. Ok? Combinado? Então vá. Façam já agora gosto no vídeo, porque para o vídeo ter mais visibilidade e desta forma chegar a mais pessoas. É só por isso. Não, eu não vou lá andar a contar quantos gostos tenho. É só porque o YouTube, se o vídeo tiver mais gostos, vai ser mais visível para mais pessoas. É só por isso. E também subscrevam o canal para que o canal possa crescer e chegarmos também a mais pessoas e terem também as atualizações sempre que saem vídeos. Em breve, o breve vai ser uns meses, hein? Vai sair um conjunto de vídeos extremamente grande, de um caminho extremamente grande, que estou agora a preparar, que é de Lourdes a Santiago, e já agora com seguimento para Finisterra. Não vamos terminar ali em Santiago, não é? Vamos continuar. Vai ser um percurso de mais de 1000 km, e é esse percurso que eu estou a preparar agora. E encontramos no próximo vídeo. Não se esqueçam de pôr lá nos comentários a vossa opinião. Tchau!